Olá, meus queridos alunos! Vamos a mais uma aula do curso Bioestatística Básica com apoio do software Biostat. Na aula de hoje, daremos prosseguimento às técnicas de amostragem. Então, mais especificadamente, a amostragem aleatória estratificada. Bem, então, o que é uma amostragem aleatória estratificada? Quando a gente tem características observadas de uma população, e que elas variam muito de um indivíduo para o outro, essa população ela deve ser dividida em estratos. E a amostragem tem que ser proporcional a eles. Esses estratos que iremos dividir a população, eles têm que constituir com indivíduos ou esses elementos observados como sendo todos homogêneos dentro dos estratos. Entre os estratos, eles têm que ser o máximo heterogêneo possível. Então, lembrando, dentro dos estratos eles devem ser homogêneos, ou seja, eles devem ter características bem próximas. E entre os estratos deve ser heterogêneo, ou seja, eles já têm uma característica mais distante. Agora, lembrando, a gente precisa coletar essa amostra dos estratos de forma proporcional, ou seja, nós não podemos ter um extrato com 200 indivíduos, um outro extrato com 1000. Aí eu vou lá e coleto 50 amostras de um extrato com 200 e 50 de 1000. Não, isso tem que ser feito o quê? Proporcionalmente. Porque pegar 50 amostras de uma população de 200 é uma proporção muito maior do que pegar 50 de uma população de 1000. Então nós temos que fazer um cálculo proporcional para não ficar favorecendo um extrato em relação ao outro. Vamos ver como funciona melhor essa amostragem estratificada. Então, suponha que a gente tenha 102 atletas de uma modalidade esportiva. E o objetivo é verificar se os mesmos possuem as mesmas habilidades, levando em consideração a sua raça ou a sua etnia. Para isso, vai ser necessário dividir a população entre essas raças, entre essas etnias. No caso do estudo, pode ser considerado branco, negro e indígena. Se a gente supor que a gente tem a mesma população de brancos, negros e indígenas, então o cálculo se dá muito mais simples. Então, se nós desejarmos coletar 27 amostras, a gente precisa coletar proporcionalmente para cada um desses estratos a mesma proporção. Então, se todos eles têm população praticamente aproximadamente igual, nós temos que simplesmente pegar 27 amostras e dividir pelo quantos estratos nós temos. Então, vamos dividir 27 por 3, sendo esse NK um N de um tamanho de uma amostra de um K do extrato qualquer. Então, a gente vai pegar N, que é o tamanho da amostra, e dividir pelo número de estratos, K. Essa divisão vai dar igual a 9, ou seja, nós devemos pegar 9 amostras de indivíduos com a raça branca, 9 negra e 9 indígena, já que a gente está supondo que a população deles são aproximadamente iguais. Então, nós podemos pegar uma amostra igual para cada um deles. Depois que a gente fez a continha e vai ver que vai tirar 9 indivíduos de cada extrato, a gente precisa realizar uma amostragem aleatória simples para selecionar dentre desse extrato de cada uma raça 9 indivíduos. Então, por exemplo, se a gente tiver uma população de 1000 para branco, 1000 negro e 1000 indígena, a gente faz uma amostragem aleatória simples para selecionar apenas 9 dessa população. Agora, quando a gente tem um tamanho populacional diferente, aí sim nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer a conta. Vamos supor que a gente tem uma população igual a 240, é a população total. E essa população ela foi dividida em estratos, ou seja, a gente vai ter um extrato que são todos da raça branca, ou seja, o Nzão B, que é igual a 120. Temos todos da raça negra, que eu denominei por Nzão, que é da raça negra. Tem então 80 indivíduos. E da raça indígena, o Nzão I, que é igual a 40. Veja que a gente tem uma população de 240 e a gente dividiu em 3 estratos essa população. Porque esses 120 indivíduos da raça branca, eles dividem uma característica em comum, assim sucessivamente em cada extrato. Então, se a gente quer fazer uma amostragem
que a gente pegue igualmente uma proporção dessas três raças, nós devemos fazer um cálculo proporcional. Vamos supor que a gente não divida essas raças. Então, se existem muito mais indivíduos da raça branca do que da indígena, que é apenas 40, quando fôssemos aplicar uma amostragem aleatória simples, bem provável que pegaríamos muito mais indivíduos da raça branca e possivelmente pegaríamos muito pouco indivíduo da raça indígena, ou de repente até nenhum. Então, dividir em estratos, em termos de raça, garante que eu vá pegar a mesma proporção de brancos, negros e indígenas. Essa é a grande contribuição da amostragem estratificada. Agora, vamos supor que a gente tem interesse em coletar uma amostra de tamanho 48 dentro dessa população. Agora, se a amostra é tamanho 48, qual é o tamanho da amostra para calcular para cada extrato? Então, eu vou fazer esse meu cálculo proporcional. O nzinho B vai ser o tamanho da amostra para a raça branca. E nós vamos fazer esse cálculo proporcional, ou seja, vai ser o nzinho, que é o tamanho da amostra que a gente deseja, dividido pelo nzão, que é o tamanho da população, vezes o nzão B, que é o tamanho da população da raça branca. Então, é só substituir os valores que já temos. Vai ficar 48 dividido por 240 vezes 120. Fazendo essa continha, nós vamos chegar a um resultado igual a 24. Ou seja, devemos coletar 24 indivíduos, 24 amostras da raça branca. Para a raça negra, fazemos a mesma conta. A única diferença vai ser que, ao invés de ser o nzão B, será o nzão N, que vai ser o quê? A proporção quantos indivíduos tem da raça negra. Vamos fazer 48 dividido por 240 vezes 80. Essa continha vai chegar a um resultado igual a 16. Então, devemos o quê? Coletar 16 amostras da raça negra. Mesmo procedimento para a raça indígena. Só que agora nós vamos substituir pelo nzão I, que é a quantidade de indivíduos da raça indígena. Ou seja, igual a 40. Então, quando fizermos essa conta, vamos chegar igual a 8. Então, a nossa amostra ela deve ser composta por quantos da raça branca? 24, 16 da raça negra e 8 da raça indígena. Vejam que é um cálculo bem proporcional. Nós não podemos coletar igualmente um tamanho de amostra para esses três estratos. Porque se a gente coletasse 24 amostras dos estratos de quem é indígena, seria uma proporção muito maior, já que 24 elementos para 40 é uma proporção alta, perto de 24 para 120. Vamos ver um exemplo ilustrativo de como funciona a estratificação. Seria a estratificação por raça. Vamos supor que queremos fazer um estudo e temos duas raças de vacas. Mas só que, de repente, no nosso estudo, a gente tem uma diferença entre duas raças. Ou seja, a gente pode querer analisar essa diferença entre elas. Então, na hora de fazer a nossa amostragem, nós não podemos pegar e fazer a amostragem aleatória simples, sendo que pode ser que pegamos mais de uma raça do que de outra. Então, o que a estratificação vai fazer? Nós vamos dividir esses indivíduos por raça, ou seja, criar dois estratos. Então, vamos criar para uma raça A um extrato. Para poder selecionar a amostra desse extrato, fazemos a amostragem aleatória simples. A raça B, igualmente, montamos o extrato da raça B e depois tomamos uma amostra aleatória simples para poder coletar essa amostra. Então, a amostragem aleatória estratificada nada mais é do que uma etapa anterior à amostragem aleatória simples. E essa etapa anterior visa organizar a nossa população para sermos mais justos na hora de coletar a nossa amostra, dividindo indivíduos em estratos. E onde cada extrato, os indivíduos dentro deles têm que ser o mais homogêneo possível. Entre os estratos tem que ser o quê? Heterogêneo, ou seja, um é da raça A, outro é da raça B. Dois estratos. Na próxima aula, nós vamos ver a próxima técnica de amostragem, que é a amostragem aleatória por conglomerados. Também veremos as amostragens não probabilísticas, que não precisam ser de forma aleatória. Até lá, gente. Até a próxima aula. Bons estudos!